Graça e paz, que Deus possa abençoar a tua vida por intermédio de Cristo Jesus. Neste momento eu quero tomar mais um tempinho da sua atenção para que nós possamos estudar uma porção da palavra de Deus. Eu confesso a vocês que o meu coração está queimando a respeito desse texto que nós iremos tratar, que vai ser em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas que nós possamos falar em especial os 3 períodos em que o Espírito Santo ele trabalhou na terra. Está ansioso para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus? Então pegue aí a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, para que nós possamos entender o que estava acontecendo naquele cenário, o que estava acontecendo naquele momento em que, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo pousou sobre cada um deles que ali estava e foi visto como uma chama de fogo. Vamos para o texto da Bíblia? Pega a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A epígrafe do texto diz assim: a descida do Espírito Santo. Olha como é que está escrito na Bíblia: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começavam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam ou que estão debaixo do céu. Eu peguei aqui esse desenho. Esse desenho aqui é de uma aula que eu tive, e esse desenho aqui ele fala do período do arrebatamento da igreja. Aqui é a igreja, o arrebatamento, a igreja sendo arrebatada nos ares. Aqui o período da grande tribulação. Aí vem a batalha de Armagedon, depois vem o período do milênio, depois a batalha de Gog e Magog, o trono branco e aí o estado eterno. Então nós iremos usar esse desenho aqui só para que nós possamos ter uma margem, do que nós iremos falar aqui nesse vídeo. Um vídeo curto, mas bastante produtivo, enriquecedor para você que gosta da palavra de Deus, assim como eu. Deixa eu te falar, você sabia que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário no dia da Páscoa? Você sabia disso? Então a Bíblia diz que Jesus, quando ele está lá no Getsemane, ele já está antecedendo, já consegue ter visão daquilo que ia acontecer com ele. Jesus é morto no período da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa acontece a festa de Pentecoste. Então, quando nós olhamos para o momento da crucificação de Jesus, a Bíblia vai nos dizer, o texto vai narrar, que Jesus ele morre na Páscoa, fica 3 dias sepultado. Depois desses 3 dias ele ressuscita. Depois que Jesus ressuscita, ele vai ficar 40 dias ainda andando com os seus discípulos, depois de ressurreto, até que nós vamos para Atos capítulo de número 1, aonde Jesus fala para os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e ali Jesus é assunto aos céus. 7 dias depois, o Espírito Santo ele desce, cumprindo-se a promessa que foi feita por Jesus para os seus discípulos. Então, quando nós vemos o período da Páscoa até o período da festa de Pentecoste, até o dia de Pentecoste, tem um período de 50 dias, da Páscoa ao Pentecoste, 50 dias. Jesus, ele morre, fica 3 dias sepultado, depois mais 40 dias andando com seus discípulos, já dá 43 dias. Então, enquanto os discípulos estão ali em Atos capítulo 1, orando, é um período de 7 dias que eles estão ali orando.
Só para você entender, nós iremos falar dos 3 períodos em que o Espírito Santo se manifesta na terra, os 3 períodos em que o Espírito Santo trabalha, para que nós possamos então viver tudo isso e compreender o que vai acontecer nesse período, o que vai acontecer com o arrebatamento da igreja, aonde que a igreja vai estar no arrebatamento, o que a igreja vai estar fazendo no período da grande tribulação, 7 anos de grande tribulação, ou aonde a igreja vai estar, o que a igreja vai estar fazendo. Então preste atenção, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai ver que Jesus, ele foi cheio do Espírito desde o momento do seu nascimento. Tem aquele episódio em que Jesus, Maria ela vai encontrar-se com Isabel, e quando ela sauda Isabel, os meninos pulam no seu ventre, já cheio do Espírito Santo. Então desde aquele momento, então ali já é a segunda etapa em que o Espírito Santo se manifesta. Mas para que nós possamos ter aí uma base, para que nós possamos ter aí um pano de fundo, nós vamos precisar voltar lá para Gênesis, capítulo de número 9, quando nós vemos acontecendo o dilúvio. Noé, ele vai pegar uma pomba, ele vai soltar, e essa pomba ela volta, depois ela volta com uma folha de oliveira, um galho de oliveira, no seu bico, e depois na terceira vez ela já não volta mais. Então o primeiro momento em que o Espírito Santo ele vem para a terra é Gênesis capítulo 1, quando nós vemos o Espírito Santo, quando ele pairava sobre a face das águas. Aquela é a primeira fase do Espírito Santo, ele na terra. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Aí quando nós vamos para Gênesis capítulo 9, a Bíblia vai dizer, o próprio Deus dizendo: o meu Espírito não contenderá mais com os homens. Então Deus vai tirar o Espírito da terra. Depois o Espírito Santo ele só volta, claro que ele trabalhou nesse período do Antigo Testamento, através de reis, profetas, sacerdotes, mas eu quero mostrar a tipologia de Noé soltando a pomba e a pomba voltando 2 vezes, na terceira vez não volta mais. É em cima disso que eu quero trabalhar. Eu sei que o Espírito Santo ele trabalhou na terra através de sacerdotes, reis e profetas, eu sei, mas nós vamos agora pegar essa referência da tipologia ou da projeção profética através daquilo que Noé ele fez. Então a primeira vez é Gênesis capítulo 1, quando o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas. Capítulo 9, Deus tira o Espírito da terra, o Espírito Santo da terra, para não contender mais com os homens. Depois nós vemos em Cristo o Espírito Santo habitando dentro de Jesus. Naquele momento, a gente vê quando Jesus ele passa do seu período de morte e ressurreição, 40 dias com os discípulos, quando ele está sendo assunto ao céu. Naquele momento, quem está levando Jesus, irmãos, para o Pai é o Espírito Santo. É aquela pomba quando ela está carregando aquele galho de oliveira. Por quê? Porque Jesus ele é a oliveira verdadeira. Então naquele momento o Espírito Santo está levando Jesus ao Pai, assim como no arrebatamento é o Espírito Santo que vai apresentar a igreja a Jesus. É o Espírito Santo que trabalha em nós hoje, é o Espírito Santo que está nos preparando para nos encontrar com o nosso noivo. Então naquele momento o Espírito Santo está levando Jesus ali, depois dos 40 dias em que Jesus esteve no seu ministério terreno, depois de morte e ressurreição. É aquela pomba carregando, o galho de oliveira. E aí o que Jesus faz? Ele vai fazer a promessa que pela terceira vez o Espírito Santo seria enviado à terra. Isso é tremendo, é maravilhoso. Como o nosso Deus, ele manifesta o amor dele para conosco, o amor dele para com cada um de nós. Jesus vai falar assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu rogarei para que ele envie o outro Consolador. Aí ele vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então quando Jesus ele sobe, irmãos, quando Jesus ele sobe, aí a Bíblia vai dizer que passando-se os 7 dias, porque no dia de Pentecostes, quando completou os dias de número 50, então ouviram um som como de um vento impetuoso,
e o Espírito Santo, irmãos, repousou sobre o povo, cumprindo-se o que tinha sido profetizado por Jesus. O Espírito Santo veio para ficar sobre a igreja estava reunida naquele lugar, a igreja que já tinha sido gerada na cruz do Calvário. Então, para que nós possamos entender o que acontece em Atos capítulo 2, o povo que ali estava, os discípulos que estavam ali, os 120 homens que ali estavam, começaram a falar em várias línguas diferentes, em várias línguas diferentes. E nesse momento, o que acontece? A gente precisa fazer uma comparação, a gente precisa fazer um contraste, com Gênesis capítulo 11. Lembra que aconteceu em Gênesis capítulo 11? A Bíblia diz que Nimrod, um homem rebelde, um homem que era contrário à vontade de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai pôr no seu coração de edificar uma torre, para que o povo pudesse tocar o céu, ali já manifestando o desejo do seu coração, que era um desejo de idolatria, manifestando a sua rebeldia contra Deus e um desejo de idolatria, porque a vontade dele era de tocar ao céu, para que se Deus enviasse o outro dilúvio, eles não morressem, não fosse esparramado, mas também aí começar a adorar o sol, a estrela e a lua e por aí vai. Só que o próprio Deus olha e vai dizer assim, que quando o homem se une, se junta, o homem é imbatível, irmãos. É por isso que a igreja precisa compreender que ela precisa estar em união, porque tanto para o bem quanto para o mal, quando o homem se une, o homem é imbatível, é difícil de ser quebrado, esse elo de tão forte que se torna. Então o próprio Deus diz, desçamos e confundamos as línguas, para que se cumpra aquilo que Deus tinha falado através, que Deus falou, passou para Adão, falando para Adão, enchei e multiplicai, era para Adão encher a terra, multiplicar. Só que Nimrod, ele quer fazer algo contrário à vontade de Deus. Deus precisa então descer, confundir as línguas. Então começa aí o nascimento dos idiomas, o povo se espalha na terra, para que se cumpra a vontade de Deus, o que Deus tinha determinado, o que Deus tinha falado, o que Deus já tinha liberado, vai se cumprir, o povo vai se espalhar, o povo se espalha. Por que quando nós lemos em Atos capítulo 2, vai dizer que o povo estava ali, e em Jerusalém tinha povo de várias nações debaixo da terra? Porque você sabe, no decorrer de Israel, o que acontece? Vai haver uma divisão, reino do norte e reino do sul, reino do norte com 10 tribos, reino do sul com 2 tribos, mas aí Deus envia 2 reis, da Síria e Babilônia, para que possa levar o povo cativo, e nisso o povo se espalha. Só que agora, com o nascimento da igreja, Deus quer trazer a igreja nessa unidade, Deus quer trazer o povo de novo. É por isso que nós precisamos, sim, irmãos, ser cheios do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos ir atrás do batismo com o Espírito Santo. Sabe por que quando nós olhamos para João Batista batizando nas águas, o batismo de João Batista é um batismo de arrependimento, não é um batismo triuno, como nós vemos Deus ensinando, Jesus ensinando, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos ali o batismo de João Batista. O batismo de João Batista é o batismo de arrependimento, mas depois Jesus vai estabelecer, com a ajuda ali do apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, colocando todas as doutrinas alinhadas para que nós pudéssemos compreender melhor. Ele vai nos ensinar batismo. O batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque essa fórmula batismal, irmãos? Porque é importante, tem coisas que nós precisamos pedir revelação para Deus, pedir revelação para o Espírito Santo. Quando nós somos batizados no Filho, batismo nas águas, porque as águas falam da morte e ressurreição de Cristo. Então, por que há essa fórmula batismal? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o batismo no Filho é o batismo nas águas. É quando nós morremos e ressuscitamos, somos batizados na morte de Cristo. É o batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo é o batismo, irmãos, de que o Espírito Santo começa a dar os dons
para que nós possamos assim exercer o ofício ao qual nós fomos chamados, para que nós possamos andar em unidade, para que nós possamos ter a interpretação das línguas dos outros idiomas e assim viver numa unidade. É claro, eu não estou aqui refutando línguas estranhas, tem sim línguas estranhas, a língua dos anjos, o idioma que é seu com Deus, só você e Deus entende. Por isso que Paulo vai dizer, quando escreve as cartas aos Coríntios, quem fala em línguas edifica a si próprio. Mas Deus também, através do Espírito Santo, Ele nos capacita em outros idiomas, assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, para que se cumpra a sua vontade, o seu propósito. E o batismo no Pai, que é o batismo no fogo. Lembra que João Batista vai dizer, olha, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim é maior do que eu, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo? Porque o batismo com fogo é o batismo no Pai. Lembra daquele momento em que Moisés tem um encontro com aquela sarça pegando fogo, a sarça pegava fogo, mas não se consumia? Porque nós precisamos, batismo nas águas, ser batizado com o Espírito Santo e depois ser batizado com fogo. Batismo nas águas fala da morte e ressurreição, fala do nosso arrependimento público. Nós aceitamos a Cristo e estamos declarando que estamos morrendo para o mundo para viver para Cristo. Batismo nas águas. Batismo com o Espírito Santo é onde vem os dons. Precisamos do poder, precisamos do revestimento do poder, dos dons espirituais, para que fluam os 5 ministérios que Paulo escreve dizendo, apóstolo, profeta, pastor, e ali ele vai dando aquela série de ministérios, os 5 ministérios, né? Apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre. E nós precisamos fluir nisso, porque isso fala de unidade. Mas o batismo com fogo, irmãos, por que a sarça pegava fogo e não se consumia? Porque o batismo com fogo fala de mudança de caráter. É o batismo com fogo que vai moldar o nosso caráter. O fogo não pode sair do nosso coração, o fogo não pode sair da nossa alma. Precisamos estar mergulhados no fogo de Deus para que o nosso caráter seja moldado, para que as nossas atitudes venham a ser as atitudes de Cristo, para que o nosso pensamento venha a ser o pensamento de Cristo, para que a nossa vontade venha a ser a vontade de Cristo. Então precisamos batizar nas águas, batizar no Espírito Santo e batizar no fogo, para que o nosso caráter seja moldado, para que nós possamos estar pronto, preparado, porque quando soar a trombeta, a igreja será arrebatada, a igreja vai ser arrebatada. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, o arrebatamento para que nós possamos participar das boldas do Cordeiro, possamos participar do tribunal de Cristo, aonde nós seremos adornados para que possamos entrar nas boldas do Cordeiro. As boldas do Cordeiro, a primeira vez que é dito na Bíblia, se não me falha a memória, é Juízes capítulo 14, verso 11, quando Sansão ele vai casar, ele fala ali a primeira vez sobre as boldas, né? As boldas do casamento, a celebração, a festa, durava 7 dias, por isso sim que nós entendemos que a igreja será arrebatada para não passar a grande tribulação, que vai levar um período de 7 anos, que é aquela semana de Daniel que ainda falta se cumprir. Enquanto isso, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, ela vai receber os galardões, ela vai ser adornada para que ela possa entrar para as boldas do Cordeiro e ali cear a ceia das boldas do Cordeiro, para que depois que cumpra-se os 7 anos aqui na terra, nós possamos voltar com o nosso Senhor, com o nosso noivo, com o nosso esposo adornado, e assim, irmãos, dar continuidade na palavra de Deus, nas profecias que ainda falta se cumprir. Forte esse estudo, né, irmão? Se prepara, tem muitas coisas para a gente estudar na palavra de Deus. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar este vídeo para a nossa meditação, e toda semana estarei colocando um vídeo de estudos aqui no canal, para que você possa ouvir, aprender, compartilhar com alguém e assim ser edificado e edificar a vida de outros. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.